Salve, segunda séries! Hoje nós vamos estudar sobre o realismo no Brasil. Aí vocês já observaram essa figura aí do lado, que é um gênio, que é quem? Nada mais, nada menos que Machado de Assis. Machado de Assis, ele fez parte também do romantismo. Porém, ele vai ser o cara que vai fazer toda a diferença no realismo. Então, ele se destaca ainda mais no realismo. Para nós lembrarmos um pouquinho sobre essa origem do realismo, antes de mais nada, vale lembrar que o realismo foi um movimento artístico e cultural iniciado no século XIX, onde? Na Europa. Além da literatura, o realismo esteve manifestado no teatro, arquitetura, escultura e também nas artes plásticas. Na Europa, o realismo surge durante a Segunda Revolução Industrial, num período marcado pela agitação política, social e cultural. Além disso, o desenvolvimento do pensamento científico, filosófico e tecnológico, que eram o positivismo, determinismo, socialismo, liberalismo, democracia e o darwinismo, que vão marcar o período, os aspectos refletidos nas artes. Caracterizado por opor-se às ideias românticas. Então, tudo aquilo que aconteceu no romantismo, o realismo vai trazer uma ideia oposta. Se no romantismo nós tínhamos a subjetividade, o pensamento próprio, aqui não. Aqui já no realismo vocês vão observar a forte presença do objetivismo. Lá no romantismo tinha a melancolia, o nacionalismo, o ufanismo, que vai mostrar o quê? Ele vai ser completamente crítico, vai falar de toda a problemática da nossa região. Então, ele vai tratar assim, completamente nessa oposição do romantismo. Os artistas desse período buscavam retratar na sociedade de maneira mais real, realismo real, realidade, sem idealizações e forte subjetividade. Na literatura, teve como marca inicial, no caso na Europa, foi quem? Foi com o Gustave Flaubert, com a obra Madame Bovary, escrita em 1857, na França. No Brasil, o realismo tem início com a publicação da obra de Machado de Assis, ele já chega chegando, Memórias Póstumas de Brás Cubas, escritas em 1881. 1881, você já começa a lembrar ali, na época do abolicionismo, da Lei Áurea, que foi em 1888, então é algo próximo ali para vocês imaginarem o que estava acontecendo aqui no Brasil. O marco inicial em Portugal foi a questão Coimbra. Lembra que nós estudamos na última aula. Quanto ao contexto histórico, o Brasil, na segunda metade do século XIX, assim como a Europa, vivia um momento muito conturbado. O cientificismo, o positivismo, as teorias sociais vindas da Europa, juntamente com o abolicionismo, a Guerra do Paraguai, a assinatura da Lei Áurea, a substituição da mão de obra escrava pela assalariada, principalmente dos imigrantes que chegaram ao Brasil. O ideal republicano e a crise da monarquia caracterizavam a segunda metade do século XIX. Então, assim, foi um momento de repleta mudança, muita agitação, muita conturbação. Era o que se vivia, então, para vocês imaginarem como é que serão os relatos, as obras literárias. Esse período representou um declínio da sociedade aristocrático-escravista e uma gradual ascensão do capitalismo industrial.
Em São Paulo, as máquinas e as indústrias começaram a surgir, os cafeicultores, com a mão de obra assalariada, passaram de lafandiários a empresários agrícolas. Olha só a mudança. Na época que o pessoal estava, questão de automobilística também. Movimento estético predominante no mundo ocidental no último quartel do século XIX. Surgiu como uma onda de oposição à subjetividade e ao individualismo da tendência artística anterior, o romantismo. Com a intenção de fazer da arte uma representação fidedigna e verossímil da realidade, escritores, pintores, escultores, músicos e dramaturgos privilegiaram a objetividade em suas obras, atentos à veracidade das situações cotidianas. Enquanto o movimento europeu era norteado pelas mudanças do avanço industrial, que já alçava sua segunda etapa, o Brasil, por sua vez, iniciava um lento processo de modernização, atravancando pelo ranço colonial, que se mantinha na política do Segundo Reinado e na manutenção da mão de obra escrava. Em sua maioria, os escritores realistas brasileiros foram republicanos e abolicionistas, não raro abordando em suas obras esses ideais. O realismo brasileiro tem início com os círculos literários nordestinos, principalmente em Fortaleza, com os grupos Fênix o Estudantil, Academia Francesa e Padaria Espiritual, que geraram autores célebres, como Capistrano de Abreu, Rodolfo Teófilo, Paula Ney, entre outros. Também nos anos de 1870, surge a chamada Escola do Recife, que foi um movimento intelectual pernambucano liderado por Tobias Barreto e Silvio Romero, grandes influenciadores do pensamento realista nacional. Nós temos aqui algumas diferenças também sobre o realismo e o naturalismo, que aconteceram num período muito próximo, praticamente tempo ao tempo, para vocês observarem. No realismo, nós teremos uma técnica de observação e documentação, a busca de ser fiel à natureza e os ambientes observados. Já no naturalismo, vai ser acentuado o interesse pela natureza, fidelidade aos ambientes retratados. O nome já vem falando, né? O naturalismo vai puxar muito essa parte da natureza mesmo. No realismo, retrata a realidade por meio da descrição dos detalhes, o que faz a narrativa ser longa e lenta. Já no naturalismo, a observação de vida por meio de método científico. Realismo retrata a sociedade burguesa e pouco apresenta personagens das classes sociais inferiores. Já o naturalismo dá preferência por personagens e ambientes populares, operários, comerciantes, cortiços. E o realismo, os incidentes do enredo são decorrentes de caráter dos personagens, a relação do movimento literário com a psicologia. E o naturalismo, o homem é um animal, é a presa de forças fatais e superiores, é impulsionado pela fisiologia. O realismo no Brasil. Quem é que começou tudo? Machado é o autor complexo demais para ser rotulado apenas como realista. De qualquer forma, suas principais obras são o início, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrita em 1881, que foi a primeira do realismo brasileiro. Escreveu Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. No realismo, não tivemos só a presença do Machado de Assis, mas também tivemos uma obra importante, que foi o Ateneu, escrita em 1888, de Raul Pompeia.
As obras mais importantes do naturalismo são O Mulato, de Aloysio de Azevedo, que foi a primeira do naturalismo brasileiro, e também O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. São as obras mais importantes do naturalismo brasileiro. Machado de Assis, ele desponta em fins do século XIX e tem como marco inicial, qual é o nome, gente? Qual é o nome dessa publicação? Memórias Póstumas de Brás Cubas, por Machado de Assis. As principais características: linguagem direta e objetiva, narrativa detalhada e descritiva, ambiente social e cenários urbanos, temática social e cotidiana, crítica à realidade, à sociedade da época e os valores burgueses, a representação mais fiel da realidade, oposição ao romantismo, análise psicológica das personagens. Os personagens são comuns, sem idealização. E a veracidade e contemporaneidade. Os principais nomes do realismo brasileiro são o Carioca, Machado de Assis, o Angrense, Raul Pompeia. Raul Pompeia é nascido em Angra dos Reis, cidade do estado do Rio de Janeiro. E o maranhense, Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo, essa figura, contudo, ele diferencia-se dos outros dois por sua estética de tendência naturalista. Corrente literária fundada pelo francês Émile Zola, que, embora se assemelhe ao realismo e intente uma visão objetiva da realidade, tem características próprias. No naturalismo, prevalecem as descrições animalescas da personagem humana, a abordagem patológica das personagens, a ênfase nos instintos, as perversões e comportamentos sexuais, bem como a explicação dos fatos apoiada no determinismo científico. É o caso das obras Casa de Pensão e O Cortiço, célebres produções de Azevedo. No Cortiço a gente vê bastante essa presença animalesca, que seria o quê? O ser humano tendo atitudes próximas a animais não racionais. No trecho a seguir, o autor narra o amanhecer no cortiço. Realmente, gente, era o cortiço mesmo, tudo junto e misturado. A caracterização de homens e mulheres como machos e fêmeas, aglomerados no zum-zum, molhando o pelo, bem como a escolha dos verbos fossando e fungando, e as crianças se despachando ali mesmo. Sem uso das latrinas, remete ao comportamento humano relacionado às excrências, elemento natural que nos aproxima da vida animal. Peguei um fragmento do Cortiço para vocês observarem essas fortes características. Diz o seguinte: daí a pouco, em volta das bicas era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavaram a cara, incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez nos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Olha só o casco. Os homens, esses, não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água, esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam.
Era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir, despachando-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. É um fragmento da obra O Cortiço de Aloísio de Azevedo. Vamos falar um pouco sobre Raul Pompeia, autor que morreu prematuramente, deixando poucas obras em vida. O romance mais aclamado foi O Ateneu, escrito em 1888. Escrito em primeira pessoa, versa sobre as memórias de Sérgio, que recorda o período adolescente em que esteve no colégio interno. Já adulto, o narrador-personagem vê-se confuso e rebela-se pela incapacidade de modificar o passado ou de reagir de outra forma. O universo opressor do colégio mostra a Sérgio uma infinidade de novas existências, desconhecidas de sua vivência doméstica. Cada personagem é um tipo social. Uma caricatura, desde o diretor Aristarco, cujo interesse único é o lucro, até Franco, que era o menino esquecido pelos pais, que não pagava o colégio, fazendo com que sofresse perseguições de alunos e mestres. Raul Pompeia. As técnicas narrativas de Pompeia aproximam-se à forma do texto, da forma mesma da lembrança, esfumaçada, incerta, interrompida, ao mesmo tempo em que a linguagem também é muito expressiva. Alguns críticos consideram haver traços de impressionismo e do expressionismo na obra. No entanto, talvez a grande novidade seja a presença da homoafetividade nas novas relações em que a vida no colégio desdobra, temática que aparece diversas vezes ao longo do romance, revelando uma prática socialmente ignorada e propositalmente encoberta, a das relações homossexuais entre rapazes em regime de internato. Lembrando que foi escrito em 1888. Aqui nós temos um trecho que ilustra os dizeres do diretor Aristarco ao interceptar uma carta de um aluno para outro, revelando também a condenação moral, o que estava submetida à prática homossexual na época. Diz o seguinte: tenho a alma triste, senhores, a imoralidade entrou nesta casa, recusei-me a dar crédito, rendi-me à evidência. Uma carta cômica e um encontro marcado no jardim. Está em meu poder um papel, monstruoso corpo de delito, assinado por um nome de mulher. Há mulheres no Ateneu, meus senhores. Era uma carta do Cândido assinada, Cândida. Essa mulher, essa cortesã, fala-nos da segurança do lugar, do sossego do bosque, da solidão a dois. Um poema de pouca vergonha. É muito grave o que tenho a fazer. Amanhã é o dia da justiça. Apresento-me agora para dizer somente: serei inexorável, formidando. E para prevenir, todo aquele que direta ou indiretamente se acha envolvido nesta miséria será reputado cúmplice e, como tal, punido. Aristarco ufanava-se de perspicácia de inquisitor. Pessoal, é uma obra e tanto, Ateneu. Vale a pena vocês aproveitarem e já iniciarem a leitura. Agora sobre o gênio, Machado de Assis. Ele é aclamado como o maior escritor brasileiro de todos os tempos, principalmente pela riqueza com que explora as técnicas narrativas e pelo retrato apurado da psique humana.
Tanto que as pessoas que fazem psicologia, galera, eles estudam Machado de Assis. Ele era um cara além do tempo. Autor de romances, contos, crônicas, peças de teatro e textos de crítica literária e teatral, além de poesias, sua prosa realista que lhe rendeu o posto de glória na literatura brasileira, passou a ser produzida a partir de 1870. Um artista mais que completo. Em linguagem direta, mas elaborada, as obras machadianas conduzem à reflexão a partir de cenas do cotidiano. Não é a história que se apresenta como novidade, mas o modo de narrar. Geralmente, os personagens e situações são banais, mas a maneira como Machado relata-os é que traz consigo a novidade genial. Trata-se de um realismo que leva em consideração a condição psicológica das personagens enquanto o modo como elas aprendem a realidade. Desse modo, a realidade matéria-prima da estética realista não é feita apenas de fatos, mas de como as pessoas percebem esses fatos. Assim, a narrativa machadiana é repleta de interferências, fluxos de pensamento, memórias, digressões de todos os tipos, que digressões são afastamentos, o que aproxima a prosa de maneira como mente de fato funciona. Machado também é o dono de um humor peculiar e de uma ironia sutil, presentes em boa parte de sua obra, dando às situações críticas uma certa leveza, e faz uso frequente da metalinguagem, ou seja, refere-se à elaboração do livro no próprio livro, como no exemplo a seguir. Uma parte retirada de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vim, mas não alonguemos este capítulo. Às vezes esqueço-me a escrever e a pena vai comendo papel, com grave prejuízo meu, que sou autor. Capítulos compridos quadram melhor a leitores pesadões. E nós não somos um público em fólio, mas em 12. Pouco texto, larga margem, tipo elegante, corte dourado e vinhetas. Não nos alonguemos o capítulo. É a presença aí da metalinguagem, né? O livro falando do próprio livro. Então, recapitulando aqui para fechar sobre o realismo no Brasil. O realismo foi uma escola estética com expressões em diversos campos da arte, como a literatura, as artes plásticas e a dramaturgia. Surgiu quando? Na segunda metade do século XIX, em oposição à estética do romantismo. Valorizava a objetividade, o fato e as situações cotidianas. Pretendia expor os fatos tais como eles são, sem idealizações. Na literatura, o gênero realista, por excelência, foi a prosa. E são grandes os nomes do realismo brasileiro. Temos Aloísio de Azevedo, Raul Pompeia e Machado de Assis. Beijão, galerinha. Deus abençoe. Fique com Deus. Até mais.